No dia da minha aposentadoria, meu filho esvaziou minha conta bancária. É só um empréstimo, mãe, para a lua de mel, disse ele, já com as malas prontas. Eles viajaram para um paraíso enquanto eu encarava minha geladeira vazia, sem dinheiro sequer para o pão. Eu não chorei. Apenas fui até a delegacia e assinei um único papel. Quando voltaram, bronzeados e felizes, encontraram um recado sobre a mesa. Ao lado, um documento oficial com o selo vermelho. Meu filho abriu, leu a primeira linha e as chaves de casa caíram da mão dele. Meu nome é Rosângela e eu tenho 65 anos. Passei 35 anos construindo uma vida digna ao lado do meu marido. Ele morreu há 4 anos de infarto fulminante. Foi de repente, sem aviso. Um dia ele estava rindo na cozinha tomando café e no outro estava no caixão. Criei meu filho único dando todo o amor que uma mãe pode dar. Trabalhei duro a vida inteira. Nunca ostentei nada. Sempre vivi de forma simples na mesma casa no Jardim Recreio, em Ribeirão Preto. Uma casa pequena, 3 quartos, quintal com pé de manga. Nada de luxo. Faz 2 meses que completei minha aposentadoria depois de trabalhar 42 anos com carteira assinada. 42 anos acordando às 5 da manhã, pegando o ônibus lotado, trabalhando 8 horas por dia, voltando cansada, mas sempre com dignidade. Aquele dia deveria ser de festa. Eu tinha planejado tudo. Queria comemorar com meu filho Leonardo, com minha nora Bruna. Queria dividir aquela alegria com eles. No dia da minha aposentadoria, acordei cedo. Fui ao mercado. Comprei tudo para fazer um almoço especial. Preparei a lasanha que meu filho sempre amou desde criança. Aquela receita da minha mãe, com molho branco, bastante queijo. Eu passava horas fazendo aquela lasanha, mas valia a pena ver a cara dele comendo. Comprei um vinho também, um vinho bom, não daqueles baratos. Arrumei a mesa com a toalha bordada que era da minha mãe. Coloquei as flores que cortei do jardim num vaso. Estava tudo lindo. Leonardo, meu filho, e Bruna, minha nora, chegaram meio-dia. Ele me deu um abraço rápido. Bruna me cumprimentou com 2 beijinhos no ar. Aqueles beijinhos falsos que não encostam no rosto. Sentamos para almoçar. Eu servi a lasanha com carinho. Coloquei uma porção grande no prato do Leonardo. Ele comeu, mas estava distraído. Bruna mal tocou na comida. Ficou o tempo todo no celular. Eu tentei puxar conversa. Perguntei como estava o trabalho. Ela respondeu com monossílabos. Leonardo também estava estranho. Quieto demais. De repente, Bruna começou a mostrar fotos no celular para o Leonardo. Falava alto. De propósito para eu ouvir. Eram fotos de um resort nas Bahamas, piscinas azuis, bangalôs na praia, restaurantes chiques. Ela falava empolgada que eles mereciam uma viagem inesquecível, que eles trabalhavam tanto, que precisavam desse momento só deles. Longe de tudo, longe de todo mundo. Leonardo concordava com tudo que ela dizia. Balançava a cabeça, olhava as fotos com desejo. Eu tentei entrar na conversa. Disse que achava lindo mesmo, que eles mereciam descansar, que trabalhar o ano todo cansa qualquer um. Bruna me olhou. Tinha um sorriso no rosto, mas os olhos estavam frios. Ela disse que pena que a viagem estava cara demais, que eles não tinham como pagar à vista, que a promoção vencia em 3 dias, que iriam perder aquela oportunidade única. Ela suspirou fundo, teatral. Leonardo ficou calado olhando para o prato. Mexia a comida com o garfo, mas não comia mais nada. Eu senti meu coração apertar naquela hora. Conhecia aquele tipo de conversa, aquele jeito de falar das coisas. Era uma armadilha. Eles estavam me preparando para pedir dinheiro. Eu sabia disso. Mas eu amava meu filho. Eu queria vê-lo feliz. Queria que ele tivesse coisas boas na vida. Coisas que eu nunca tive. Então, eu caí na armadilha de olhos abertos. Disse que poderia ajudar, que eu tinha guardado um dinheiro da aposentadoria. Um dinheirinho que juntei ao longo dos anos, que eu poderia emprestar para eles. Bruna fingiu surpresa. Levou a mão ao peito. Disse que eu não precisava fazer aquilo, que eles dariam um jeito, mas insistiu que se eu realmente quisesse ajudar, seria maravilhoso, que eles nunca esqueceriam esse gesto, que pagariam tudo assim que voltassem. Leonardo continuou calado. Não me olhou nos olhos uma vez sequer durante toda aquela conversa. Eu deveria ter percebido o sinal. Mas mãe às vezes é cega quando o assunto é filho. Terminamos o almoço em silêncio. Eles foram embora logo depois. Nem ficaram para o café.
Nem ajudaram a lavar a louça. Saíram correndo. Bruna disse que precisavam resolver umas coisas para a viagem. Leonardo me deu outro abraço rápido, daqueles abraços protocolares, sem calor, sem amor. Fiquei sozinha na cozinha olhando a lasanha pela metade nos pratos deles. Senti um aperto no peito, mas empurrei aquele sentimento para baixo. Pensei que estava sendo boba, que estava vendo coisas onde não tinha. No dia seguinte de manhã bem cedo, meu portão tocou. Eram 7 horas, ainda estava de camisola. Fui atender e era o Leonardo. Ele entrou rapidinho. Disse que tinha pensado melhor sobre a conversa de ontem, que aceitava minha ajuda, que realmente precisava muito daquela viagem, que estava estressado no trabalho, que a Bruna estava cobrando muito, que ele me pagaria assim que voltasse. Palavra de honra. Eu acreditei nele. Meu filho estava me olhando nos olhos, estava me pedindo ajuda. Como eu poderia negar? Peguei meu cartão do banco, aquele cartão vermelho da conta que eu usava para tudo. Passei para a mão dele. Dei minha senha. Aqueles 6 números que eu nunca tinha dado para ninguém. Disse para ele sacar o que precisasse para a viagem, que depois a gente acertava. Leonardo pegou o cartão, enfiou no bolso. Saiu sem me dar um abraço de despedida, nem um beijo na testa como fazia quando era menino. Apenas um tchau seco. E foi embora. Fiquei ali parada no portão, vendo ele entrar no carro e sair em disparada. Algo dentro de mim gritava que aquilo estava errado, que eu tinha cometido um erro, mas eu não quis ouvir. Voltei para dentro de casa. Tomei café, lavei a louça do dia anterior que ainda estava na pia. Assisti televisão, tentei me distrair, mas aquele aperto no peito não passava. Por volta das 10 horas, decidi ir até o caixa eletrônico conferir meu saldo, só para ter certeza. Só para ver quanto ele tinha sacado. Peguei minha bolsa. Fui caminhando até a agência que fica a 3 quarteirões da minha casa. Entrei na cabine do caixa. Coloquei outro cartão que eu tinha. Digitei a senha. Pedi o saldo. E quando o número apareceu na tela, eu travei. A conta estava zerada. Completamente zerada. R$0,00. Leonardo não tinha sacado apenas o dinheiro da viagem. Ele tinha limpado tudo. Tinha levado os R$23.500, que eram toda a minha reserva de emergência. O dinheiro que eu guardava há anos, juntando centavo por centavo, economizando no mercado, deixando de comprar roupa nova, deixando de viajar, deixando de me dar pequenos prazeres. Tudo para ter uma segurança, para ter um colchão, para qualquer imprevisto. Remédios, consertos da casa, uma internação, qualquer coisa. Ele levou tudo. Até os últimos centavos. Fiquei ali parada na frente do caixa eletrônico por não sei quanto tempo. As pessoas passavam atrás de mim esperando a vez. Buzinavam, reclamavam. Mas eu não conseguia me mexer. Não conseguia processar aquilo. Imprimi o extrato. Olhei os números. Um saque único de R$23.500 feito às 7h30 da manhã. Meia hora depois que ele saiu da minha casa. Meu filho tinha me roubado. Meu único filho tinha entrado na minha casa. Tinha olhado nos meus olhos. Tinha pegado meu cartão e tinha me roubado. Saí da agência cambaleando. Sentei num banco na praça em frente. Tentei ligar para ele. O celular estava desligado. Mandei mensagem no WhatsApp. Não entregava. Mandei mensagem para a Bruna. Bloqueada. Tentei de novo. Nada. Fiquei ali sentada naquele banco por horas. O sol batia na minha cabeça, mas eu não sentia. Pessoas passavam, mas eu não via. Eu estava em choque. Quando já era tarde, voltei para casa. Minhas pernas mal me sustentavam. Entrei. Fechei a porta. Fui direto para o quarto. Me joguei na cama e chorei. Chorei como não chorava desde o dia que enterrei meu marido. Chorei até não ter mais lágrimas. Minha cabeça latejava. Meu peito doía fisicamente. Parecia que alguém tinha enfiado uma faca no meu coração e estava torcendo. Quando escureceu, levantei. Fui até a cozinha. Abri a geladeira, tinha quase nada. 3 ovos, um pedaço de queijo, meio pão dormido, uma alface murcha, um tomate. Abri o armário. Tinha arroz, feijão, macarrão, mas pouca coisa. Eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. Meu filho tinha me deixado na miséria no dia seguinte da minha aposentadoria. Fiz um ovo mexido. Comi sem sentir o gosto. Parecia papelão na boca. Sentei na sala. Olhei para a foto do meu marido na parede. Ele estava sorrindo naquela foto. Foi tirada num churrasco da família. Ele tinha o braço em volta de mim.
Estava feliz. Se ele estivesse vivo e visse o que o Leonardo tinha feito comigo, ele ficaria destroçado. Ele amava aquele menino. Trabalhou tanto para dar uma vida boa para ele, para pagar escola, para pagar faculdade, para dar exemplo de caráter. E o Leonardo tinha jogado tudo no lixo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, pensando, repassando tudo na cabeça, tentando entender onde foi que eu errei, o que eu fiz de errado na criação dele. Onde foi que o carinho virou fraqueza? Onde foi que o amor virou permissão para desrespeito? Chorei de novo, mas dessa vez não era só tristeza, era raiva. Uma raiva que começou pequena, lá no fundo do peito, e foi crescendo, foi tomando conta de mim, foi virando algo maior. Quando amanheceu, eu tinha tomado uma decisão. Eu não ia deixar barato. Eu não ia ser mais a mãe trouxa que aceita tudo calada. Eu não ia fingir que nada aconteceu. Meu filho tinha cruzado uma linha. Tinha me tratado como lixo, como alguém descartável. E agora ele ia aprender uma lição que nunca mais ia esquecer. Ele ia descobrir que mãe não é capacho, que amor tem limite, que respeito é fundamental. Espera que essa história fica ainda mais pesada, porque o que eu fiz depois mudou tudo. No dia seguinte, bem cedo, bati na porta da Marta. Ela é minha amiga há 30 anos. Mora 3 casas abaixo da minha. A gente se conheceu quando nossos filhos eram pequenos. Brincavam juntos na rua. A Marta é viúva também. O marido dela morreu de câncer há 7 anos. A gente se apoia, divide as dores, comemora as alegrias juntas. Ela é minha irmã de alma. A Marta abriu a porta ainda de roupão. Viu meu rosto e soube na hora que algo estava errado. Me puxou para dentro. Fez café. Sentou comigo na mesa da cozinha. Segurou minha mão. E eu desabei. Contei tudo. Contei do almoço, do pedido de ajuda, do cartão, da conta zerada, de como Leonardo tinha me deixado sem nada. A Marta ficou branca. Depois, vermelha de raiva. Bateu a mão na mesa. Disse palavrões que eu nunca tinha ouvido ela falar. Me abraçou e chorou comigo. Depois, ela secou as lágrimas. Olhou nos meus olhos com aquela firmeza que só ela tem. Disse que eu precisava agir, que eu não podia deixar aquilo passar, que não era sobre o dinheiro, era sobre dignidade, sobre respeito, sobre ensinar para o meu filho que mãe também tem limite. Ela abriu a carteira, tirou R$ 200, empurrou para mim. Disse que era para eu comprar comida, que depois eu devolvia quando pudesse, mas que agora eu precisava comer, precisava me fortalecer, porque a guerra estava só começando. Peguei o dinheiro com as mãos tremendo. Agradeci. A Marta disse que não precisava agradecer, que era para isso que amigas existiam, que ela estaria comigo em cada passo. Fui embora dali com um pouco menos de peso no coração. Pelo menos eu não estava sozinha. Pelo menos tinha alguém que acreditava em mim. Passei no mercado. Comprei o básico: arroz, feijão, frango, ovos, pão, leite, frutas, legumes. Voltei para casa, guardei tudo. Comi alguma coisa, tomei banho, me arrumei e peguei o telefone. Liguei para o Dr. Walter. O Dr. Walter é meu advogado há 22 anos. Foi ele quem cuidou de toda a papelada quando meu marido morreu. Inventário, partilha, transferência de bens. Ele conhece minha vida inteira. É um homem sério, competente, de confiança. Expliquei que precisava falar com ele urgente. Ele percebeu pela minha voz que era grave. Marcou para aquela mesma tarde no escritório dele. Cheguei lá às 3 horas. O escritório fica no centro de Ribeirão. Um prédio antigo. 3º andar. Sala ampla com estantes cheias de livros jurídicos. O Dr. Walter me recebeu com carinho. Ofereceu café, sentou na cadeira de frente para mim. Perguntou o que tinha acontecido. E eu contei tudo de novo, desde o começo, desde o almoço. Mostrei o extrato zerado. Mostrei as mensagens que mandei e que não foram respondidas. Contei que dei o cartão e a senha de livre e espontânea vontade. Mas que Leonardo tinha abusado da minha confiança. Tinha pegado muito mais do que o combinado. Tinha me deixado sem nada. O Dr. Walter me ouviu em silêncio. Fazia anotações num bloco. Quando terminei, ele ficou quieto por um tempo, pensando. Depois perguntou se eu tinha certeza do que ia fazer. Se eu tinha noção de que processar o próprio filho era uma decisão sem volta, que mudaria nossa relação para sempre. Eu disse que sim, que estava certa, que não tinha mais volta mesmo, que meu filho tinha feito a escolha dele.
e agora eu estava fazendo a minha. O Dr. Walter assentiu. Explicou que eu tinha duas opções. Podia registrar um boletim de ocorrência e mover uma ação de apropriação indébita. Porque mesmo eu tendo dado o cartão e a senha, Leonardo tinha ultrapassado muito o valor razoável. Ele tinha abusado da confiança. Tinha agido com má fé. Isso era apropriação indébita, sim. Dava cadeia. Ou então eu podia usar outra estratégia. Uma estratégia muito mais poderosa. Foi aí que ele me lembrou de uma coisa que eu mesma tinha esquecido. Ele me lembrou quem eu realmente era e o que eu realmente tinha. Meu marido não era um homem simples como as aparências faziam parecer. As pessoas olhavam para ele e viam um trabalhador comum, um cara que tinha uma caminhonete velha, que usava roupa simples, que morava numa casa modesta. Mas meu marido era muito mais do que isso. Ele era dono de uma empresa de logística, uma empresa que começou pequena, só ele e a caminhonete, fazendo fretes, transportando cargas, trabalhando de domingo a domingo. Com o tempo a empresa cresceu. Ele comprou mais caminhões, contratou motoristas, abriu filiais, começou a fazer rotas interestaduais, transportava de tudo. Alimentos, materiais de construção, produtos eletrônicos. A empresa cresceu tanto que nos últimos 20 anos virou uma holding. 3 empresas pequenas de transporte de cargas. Juntas, essas empresas valem hoje aproximadamente R$ 4.200.000. Quando meu marido morreu há 4 anos, tudo ficou para mim. A holding inteira. As 3 empresas. Os caminhões, os contratos, tudo. Eu recebo mensalmente cerca de R$ 35.000 de distribuição de lucros. Tenho um contador que cuida de tudo. Um gerente que administra as operações. Eu só assino papéis. Vou nas reuniões importantes. Mas no dia a dia não preciso fazer nada. O dinheiro cai na minha conta todo mês. Nunca contei isso para ninguém, nem para o Leonardo. Ele sabe que o pai tinha negócios, sabe que ficou alguma coisa para mim. Mas acha que é pouca coisa. Acha que recebo uns 3 ou 4 mil por mês. Acha que sou uma velha pobre e simplória que vive de aposentadoria de R$ 1.500. Ele não faz ideia do tamanho real do patrimônio. Eu sempre quis que ele construísse a vida dele sozinho, sem depender de herança, sem ficar esperando eu morrer para ter dinheiro, sem se acomodar. Por isso nunca revelei o tamanho real do que eu tinha. Continuei morando na mesma casa simples. Continuei usando as mesmas roupas. Continuei vivendo do mesmo jeito, pagando minhas contas com a aposentadoria, guardando o dinheiro das empresas, investindo, fazendo o patrimônio crescer. Eu estava testando meu filho, testando o caráter dele. Queria ver se ele me respeitaria mesmo achando que eu era pobre. Queria ver se ele cuidaria de mim na velhice mesmo sem esperar herança grande. E ele falhou no teste. Falhou miseravelmente. Me roubou achando que eu era uma velha coitada. Achando que eu não tinha como reagir. Achando que eu ia aceitar calada porque mãe sempre aceita tudo. O Dr. Walter me disse que eu podia fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Registrar o boletim de ocorrência, processar o Leonardo criminalmente e alterar completamente meu testamento. Eu tinha um testamento antigo, feito logo depois que meu marido morreu. Naquele testamento eu deixava tudo para o Leonardo. Ele era meu único herdeiro. Herdaria as empresas, a casa, o dinheiro, tudo. Mas agora eu ia mudar tudo. Ia deserdar ele completamente. Ia tirar o nome dele do testamento. Ia deixar metade dos bens para instituições de caridade, casas de apoio a idosos, orfanatos, hospitais, e a outra metade para criar um fundo. Um fundo que ajudasse mães abandonadas por filhos ingratos. Mães que passassem pelo que eu estava passando. Leonardo não ia receber 1 centavo. Nem quando eu morresse. Nada. Nada mesmo. Olhei para o Dr. Walter e disse que era isso que eu queria. Processar criminalmente. Deserdar. Até o fim. Ele perguntou se eu tinha certeza. Se eu não queria pensar mais alguns dias. Eu disse que não. Que já tinha pensado. Que já tinha chorado. Que já tinha sofrido. Agora era a hora de agir. De fazer justiça. Não por vingança, mas por dignidade. Para que meu filho aprendesse que mãe não é capacho. Que amor tem limite. Que respeito é fundamental. O Dr. Walter sorriu. Um sorriso triste, mas orgulhoso. Disse que ia preparar tudo. Que ia comigo na delegacia. Que ia cuidar do Novo Testamento. Que eu podia confiar nele. Saí dali com uma certeza na alma.
Meu filho tinha feito a pior escolha da vida dele. E agora ia pagar caro por isso. Mas espera, porque o que aconteceu depois foi ainda mais intenso. Antes de eu contar o que fiz depois, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Seu próprio filho te rouba, te deixa sem nada e some. Você reagiria ou deixaria passar? Comenta aí embaixo. Eu preciso saber se fiz a coisa certa. 2 dias depois da viagem deles, o Dr. Walter me buscou em casa de manhã cedo. Fomos juntos até a Delegacia da Mulher na região central de Ribeirão Preto. Fica numa rua movimentada perto do fórum. Prédio antigo. Paredes descascadas. Cheiro de papel velho e café requentado. Entramos. Tinha uma fila de mulheres esperando. Mulheres com olheiras, com hematomas, com olhar perdido. Cada uma com sua dor. Cada uma com sua história. Esperamos nossa vez. Quando chamaram, entramos numa sala pequena. Uma mesa de metal. 2 cadeiras. Um computador velho. A delegada era uma mulher de uns 40 anos. Cabelo preso num coque. Sem maquiagem. Olhar cansado, mas atencioso. Nome na placa. Doutora Patrícia Mendonça. Ela nos cumprimentou. Pediu para eu sentar. O Dr. Walter ficou de pé ao meu lado. Comecei a contar. A voz saía trêmula no início. Mas conforme eu falava, ia ficando mais firme. Contei do almoço da aposentadoria. Do pedido do Leonardo. Do cartão e da senha. Contei que dei achando que ele ia sacar 3 ou 4 mil reais para a viagem, mas que ele sacou tudo, R$ 23.500. Me deixou sem nada, sem dinheiro nem para comida. Mostrei o extrato bancário. Mostrei as mensagens onde Leonardo pedia ajuda só para a viagem. As mensagens onde dizia que pagaria assim que voltasse. A delegada ouvia atenta. Fazia perguntas pontuais. Queria saber detalhes, horários, valores, se tinha testemunhas. Anotava tudo. O Dr. Walter intervinha quando necessário. Explicava os termos jurídicos. Mostrava que mesmo eu tendo dado o cartão, Leonardo tinha ultrapassado absurdamente o valor razoável. Tinha abusado da confiança. Tinha agido com dolo, com intenção de me prejudicar. A delegada parou de escrever. Olhou para mim com uma expressão séria. Disse que aquilo se enquadrava sim como apropriação indébita agravada. O agravante era justamente a relação de confiança. Filho e mãe. Ela disse que já tinha visto muitos casos assim. Filhos que se aproveitavam de pais idosos, que roubavam, que esvaziavam contas, que forjavam procurações, que faziam de tudo para colocar a mão no dinheiro da família. Disse que era um dos crimes mais cruéis que existiam, porque destruía não só o patrimônio, mas a confiança, o amor, a família inteira. Perguntou se eu tinha certeza de que queria seguir em frente. Explicou que ao registrar o boletim de ocorrência, o processo seria inevitável, que o Ministério Público seria acionado, que Leonardo seria investigado, que poderia ser condenado, que poderia ter ficha criminal, que isso marcaria ele para o resto da vida. Olhou nos meus olhos e perguntou se era aquilo mesmo que eu queria. Respirei fundo. Senti as lágrimas querendo sair, mas segurei. Olhei para ela e disse que sim, que tinha certeza, que meu filho tinha feito uma escolha. Tinha escolhido me tratar como lixo. Tinha escolhido o dinheiro ao invés da mãe. E agora eu estava escolhendo a justiça. Estava escolhendo minha dignidade. Não era sobre vingança. Era sobre respeito. Era sobre ensinar que mãe também tem limite. A delegada assentiu. Começou a digitar o boletim de ocorrência. Lia em voz alta conforme escrevia. Cada palavra era uma facada no meu coração, mas era necessário. Quando terminou, imprimiu. Me entregou para eu assinar. Assinei com a mão tremendo. O Dr. Walter assinou como testemunha. A delegada carimbou. Entregou uma cópia para mim. Disse que em alguns dias Leonardo seria intimado a prestar depoimento, que o inquérito seria aberto, que ela pessoalmente cuidaria do caso. Saí dali com a cópia do boletim de ocorrência na bolsa. Senti um alívio estranho, como se tivesse tirado um peso das costas, mas ao mesmo tempo senti o coração pesado, porque eu sabia que não tinha mais volta, que a partir dali, eu e Leonardo éramos adversários num processo criminal, mãe e filho em lados opostos. A família estava oficialmente destruída. O Dr. Walter me levou para almoçar num restaurante perto dali. Disse que eu precisava comer alguma coisa. Pediu um prato para mim, mas eu mal consegui comer. Ficava olhando para a comida sem apetite. Ele conversou comigo.
Disse que eu estava fazendo a coisa certa, que muitas mães na minha situação não tinham coragem de reagir, que ficavam caladas, aceitavam o desrespeito, morriam em silêncio. Disse que eu era uma mulher forte, corajosa, que estava dando um exemplo. Depois do almoço, fomos direto para o escritório dele. Tinha marcado reunião com o Sérgio. O Sérgio é o contador que cuida da holding há 18 anos. Conheceu meu marido, ajudou a estruturar as empresas, cuida de tudo desde que meu marido morreu. É um homem de extrema confiança, alto, magro, óculos de grau, sempre muito sério, muito profissional. Quando chegamos, ele já estava esperando. Cumprimentou a gente. Sentou. O Dr. Walter explicou a situação. Contou do roubo, do boletim de ocorrência. Contou que eu queria alterar o testamento, deserdar completamente o Leonardo. O Sérgio ficou chocado. Tirou os óculos, passou a mão no rosto. Disse que não acreditava, que sempre achou o Leonardo um bom menino, que não esperava aquilo dele. Ficou em silêncio por um tempo. Depois olhou para mim e disse que eu podia contar com ele, que ia me ajudar no que fosse preciso. O Dr. Walter começou a explicar o processo. Disse que ia preparar um novo testamento, que ia revogar o anterior, que no novo testamento Leonardo seria completamente excluído. Não herdaria nada, nem a casa, nem as empresas, nem um centavo. Metade do patrimônio seria doado para instituições de caridade, orfanatos, asilos, hospitais públicos. A outra metade seria usada para criar um fundo permanente que ajudasse mães abandonadas por filhos ingratos, mães que precisassem de apoio jurídico, de apoio financeiro, de apoio psicológico. O Sérgio aprovou. Disse que era uma decisão bonita, justa, que meu marido ficaria orgulhoso. Ele pegou papéis, começou a fazer cálculos, mostrava os números, explicava como ficaria a distribuição, falava de impostos, de procedimentos, de documentação. Eu ouvia tudo, mas minha cabeça estava longe. Pensava no Leonardo, no menino que ele foi, no homem que se tornou. O Dr. Walter levou horas preparando o testamento. Escrevia, relia, ajustava. Quando ficou pronto, leu cada cláusula em voz alta. Queria ter certeza de que era aquilo mesmo que eu queria. Eu confirmei tudo. Assinei onde ele indicou. O Sérgio assinou como testemunha. O Dr. Walter disse que registraria em cartório no mesmo dia, que era para ficar oficial, irrevogável. Fui para casa no final da tarde, exausta, física e emocionalmente destruída. A Marta estava me esperando no portão. Tinha feito comida, sopa de legumes. Disse que eu precisava me alimentar. Entrei, comemos juntas na minha cozinha, contei tudo o que tinha acontecido, o boletim, o testamento. Ela segurou minha mão, disse que estava orgulhosa de mim, que eu era a mulher mais corajosa que ela conhecia. Naquela noite dormi um pouco melhor. Não era paz, mas era alívio. Alívio de ter agido, de não ter ficado parada, de ter buscado justiça. Mas eu sabia que aquilo era só o começo, que a tempestade ainda estava por vir, que quando Leonardo descobrisse tudo, o inferno ia explodir. Nos dias seguintes, voltei ao escritório do Dr. Walter. Ele tinha registrado o testamento. Trouxe cópia autenticada. Mostrou o carimbo do cartório. Estava feito. Oficial. Leonardo estava oficialmente deserdado. Não importava mais se eu morresse amanhã ou daqui a 30 anos. Ele não ia herdar nada. O Dr. Walter guardou uma cópia. Outra foi depositada em banco. Outra ficou comigo. Mas eu não queria que Leonardo descobrisse tudo por acaso. Não queria que ele soubesse só quando eu morresse. Eu queria que ele soubesse agora. Queria que ele sentisse o peso do que tinha feito enquanto ainda era tempo. Enquanto eu ainda estava viva para ver a reação dele, para olhar nos olhos dele e mostrar que mãe também pode ser forte, também pode revidar. Então eu planejei, calculei quando eles voltariam da viagem. 10 dias de resort nas Bahamas, gastando o meu dinheiro, bebendo, comendo, curtindo, enquanto eu aqui chorava, passava necessidade, sofria. Na véspera da volta deles, fui até a casa que eles alugavam. Um sobrado no condomínio Jardim Botânico, bairro de classe média alta, casas grandes, jardins bem cuidados, segurança na portaria. Eles pagavam 3.500 de aluguel, mais as taxas do condomínio. Eu tinha uma chave. Leonardo me deu quando eles se mudaram, para emergências, para caso precisassem. Entrei.
A casa estava silenciosa. Cheirava a mofo de lugar fechado há dias. Cortinas fechadas. Tudo escuro. Acendi as luzes. Fui caminhando pelos cômodos. Olhei tudo. A sala grande com sofá de couro. A televisão enorme na parede. A mesa de jantar de madeira nobre. Os quadros caros. Tudo pago a prazo. Tudo parcelado. Tudo para ostentar. Fui até a cozinha. Deixei um envelope grande em cima da mesa de jantar. Envelope pardo, daqueles de documentos. Dentro coloquei 3 coisas. O boletim de ocorrência registrado na delegacia. Uma cópia do Novo Testamento registrado em cartório. E uma carta. Uma carta escrita à mão por mim. Com caneta azul, em papel almaço. 4 páginas. Naquela carta, escrevi tudo o que estava sentindo. Disse que ele tinha quebrado meu coração de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Que eu sempre sonhei que ele seria um homem de caráter, como o pai. Que eu tinha dado tudo por ele. Meu tempo, meu dinheiro, minha vida. Literalmente tudo. Abri mão de sonhos para realizar os dele. Trabalhei dobrado para pagar faculdade, para comprar livros, para dar conforto. Escrevi que ele tinha me roubado, que tinha me deixado sem dinheiro para comida, que tinha me humilhado, que tinha me tratado como lixo, como algo descartável, que tinha pisado no meu amor, na minha confiança, na minha dignidade. Escrevi que por causa disso tinha tomado 2 decisões. A primeira era processar ele criminalmente, por apropriação indébita agravada, que ele responderia na justiça, que poderia ser condenado, ter ficha criminal, prisão. A segunda decisão era deserdar ele completamente. Expliquei na carta que ele nunca soube a verdade, que o pai dele tinha deixado um patrimônio de mais de 4 milhões de reais, 3 empresas de transporte, que esse patrimônio era meu, que eu administrava, que eu recebia mensalmente 35 mil reais, que eu sempre vivi de forma simples de propósito, para testar o caráter dele, para ver se ele me respeitaria mesmo achando que eu era pobre. Escrevi que eu poderia ter dividido tudo com ele, poderia ter dado uma vida confortável, poderia ter ajudado com dinheiro, com herança antecipada, mas que agora ele não ia receber nada, nada mesmo, nem quando eu morresse, que eu tinha alterado o testamento, que tinha deserdado ele, que metade ia para a caridade, metade para um fundo de apoio a mães abandonadas, que ele tinha perdido mais de 4 milhões por 23 mil, que tinha feito a pior troca da vida. Terminei a carta dizendo que ele tinha feito a escolha dele, tinha escolhido dinheiro ao invés de mãe, tinha escolhido uma mulher interesseira ao invés da família, tinha escolhido a mentira ao invés da verdade, e que agora ia viver com as consequências para sempre, que a porta da minha casa estava fechada, que eu não queria mais vê-lo, que ele deixou de ser meu filho no momento que me roubou. Assinei. Rosângela, sua ex-mãe. Coloquei a carta no envelope junto com os documentos. Lacrei, escrevi na frente. Para Leonardo. Deixei bem no centro da mesa, onde era impossível não ver. Saí de casa. Tranquei tudo. Voltei para a minha. Passei a noite sem dormir. Sabia que no dia seguinte eles chegariam. Entrariam em casa. Veriam o envelope. Leriam tudo. E aí sim, o inferno ia começar. No dia seguinte, acordei cedo. Não tinha conseguido dormir direito. Ficava olhando para o teto, imaginando a cena. Leonardo e Bruna entrando em casa, cansados da viagem, bronzeados, felizes, arrastando as malas, e então vendo o envelope, a curiosidade, a abertura, a leitura, o choque, o pânico. Por volta das 3 da tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas eu sabia quem era. Atendi. Era o Leonardo. E ele estava desesperado, completamente desesperado. A voz tremia tanto que mal conseguia falar. Ele gritava no telefone. Dizia que aquilo não podia ser verdade, que tinha que ser mentira, que eu estava louca, que eu não podia fazer aquilo com ele, que ele era meu filho, meu único filho, que eu não tinha o direito de deserdar ele, que era inconstitucional, que era ilegal. Respirei fundo. Deixei ele gritar. Deixei ele desabafar. Quando ele parou para respirar, falei com calma. Com uma calma que eu mesma me surpreendi. Disse que ele tinha todo o direito de ficar nervoso, de ficar desesperado, mas que tudo aquilo era verdade. Absoluta verdade. Que o processo criminal já estava andando, que ele já estava sendo investigado, que em breve seria intimado a depor, que o boletim de ocorrência era real,
registrado, oficial. Disse que o testamento também era real, registrado em cartório, irrevogável, que ele não ia herdar um centavo, que eu tinha deserdado ele completamente, que tinha deixado tudo para a caridade, para ajudar outras mães, mães que passavam pelo que eu passei, mães roubadas por filhos ingratos. Leonardo começou a chorar, um choro desesperado, de pânico mesmo. Ele dizia que tinha sido um erro, que a Bruna tinha insistido muito, que ela queria aquela viagem, que ficava cobrando, que ele se sentiu pressionado, que se deixou levar, que sabia que era errado, mas que não conseguiu resistir, que ia devolver o dinheiro, que ia pagar tudo, que ia trabalhar quanto tempo fosse necessário, que ia me pedir perdão de joelhos, que ia fazer qualquer coisa mesmo. Ouvi tudo, meu coração de mãe sangrando, doendo, mas minha razão falando mais alto. Disse para ele que não era sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. Era sobre respeito, sobre caráter, sobre ele ter me abandonado no momento que eu mais precisava, no dia da minha aposentadoria, no dia que deveria ser de alegria. Ele me deixou sem comida, sem dignidade. Me tratou como lixo. Leonardo tentou falar mais, mas Bruna arrancou o telefone da mão dele. Ouvi ela gritando ao fundo, xingando ele. Depois ela começou a falar comigo, gritava, dizia que eu era uma velha louca, manipuladora, controladora, que estava inventando tudo aquilo para separar ela do Leonardo, que eu sempre tive ciúmes dela, que nunca aceitei o casamento, que eu queria ele só para mim, que eu era uma mãe tóxica, possessiva. Disse que o dinheiro era mentira, que eu não tinha patrimônio nenhum, que era blefe, que eu estava inventando tudo para assustar, para manipular, para fazer eles se sentirem culpados, que não ia funcionar, que ela não ia permitir, que ela ia contratar um advogado, que ia processar eu de volta, por calúnia, por difamação, por danos morais, que ia provar que eu estava mentindo. Eu ouvi tudo em silêncio. Quando ela terminou de gritar, disse apenas uma frase. Disse que ela era uma interesseira, uma mulher vazia, que tinha destruído meu filho, transformado ele num ladrão, que tinha vendido a alma dele por uma viagem, por likes no Instagram, por uma vida que não podiam pagar, e que agora os dois iam pagar juntos pelo que fizeram, que a justiça estava do meu lado, que eu tinha provas de tudo, tudo mesmo. Desliguei o telefone, bloqueei o número, não queria mais ouvir desculpas, não queria mais conversas, não havia mais nada a ser dito. As decisões estavam tomadas, os documentos estavam assinados. Agora era só esperar a justiça fazer o trabalho dela. 2 horas depois, alguém bateu na minha porta. Batidas fortes, desesperadas. Olhei pela janela. Era Leonardo e Bruna. Ele batia com os punhos fechados. Gritava meu nome, pedia para eu abrir. Dizia que precisava conversar, que precisava me explicar, que não podia acabar daquele jeito. Bruna estava ao lado, chorando, gritando também, dizendo que eu era cruel, desumana, que mãe não fazia isso com filho. Fiquei parada atrás da porta, sem fazer barulho, sem responder, meu coração batendo acelerado, as mãos suando, mas não abri, não ia abrir. Sabia que se abrisse aquela porta ia enfraquecer, ia olhar para o rosto do meu filho e ia ceder, e não podia ceder, não dessa vez. A Marta, que morava 3 casas abaixo, ouviu a gritaria. Saiu de casa, veio até a minha, mandou eles irem embora. Disse que eles tinham coragem de aparecer ali depois do que fizeram, que eles eram uma vergonha, que a rua inteira já sabia que Leonardo tinha roubado a própria mãe, que ele não prestava, que era um criminoso. Leonardo tentou explicar, tentou dizer que foi um mal-entendido, que ia devolver tudo. A Marta não deixou, falou mais alto, disse que tinha provas, que tinha boletim de ocorrência, que a polícia ia prender os dois, que a apropriação indébita dava cadeia, que eles iam responder criminalmente, que iam ter ficha suja, que iam carregar aquilo para o resto da vida. Bruna começou a chorar mais alto. Disse que aquilo era um absurdo, que eles não tinham feito nada de errado, que foi só um empréstimo, que iam pagar. A Marta riu na cara dela, uma risada de desprezo. Disse que empréstimo se pede permissão, que não se rouba 23 mil de uma conta sem avisar, que isso tinha nome, roubo, apropriação indébita, crime. Leonardo ficou branco, parou de gritar, olhou ao redor, viu alguns vizinhos nas janelas, nas portas, olhando, julgando, cochichando.
A vergonha tomou conta dele. Pegou a Bruna pelo braço. Disse que eles tinham que ir, que ali não ia resolver nada. Saíram correndo. Entraram no carro. Saíram em disparada, pneus cantando no asfalto. A Marta veio até minha porta. Bateu de leve, chamou meu nome. Abri. Ela entrou, me abraçou. Eu desabei. Chorei no ombro dela. Chorei tudo que tinha segurado. Ela me levou para o sofá. Fez chá. Sentou comigo. Disse que eu tinha sido forte, que tinha feito o certo, que não podia fraquejar agora, que era hora de ser firme, de manter a decisão. Nos dias seguintes, tentaram contato de várias formas. Mensagens de números desconhecidos, e-mails, recados deixados com vizinhos. Mas eu não respondi nada. Bloqueava todos os números, deletava todos os e-mails, ignorava todos os recados. Mantive minha decisão de não ter mais contato. 3 dias depois, o Dr. Walter me ligou. Disse que tinha recebido uma ligação. Leonardo tinha contratado um advogado. O advogado tinha entrado em contato. Queria negociar. Queriam que eu retirasse o boletim de ocorrência, que eu refizesse o testamento. Em troca, Leonardo devolveria o dinheiro. Todo o dinheiro, em parcelas, com juros, como eu quisesse, mas que eu precisava retirar as acusações, refazer o testamento, voltar atrás. O Dr. Walter perguntou o que eu queria fazer, se eu queria pelo menos ouvir a proposta formalmente, pensar na possibilidade. Eu nem deixei ele terminar de falar. Disse que não tinha negociação, que o processo seguiria, que o testamento estava mantido, que Leonardo precisava entender que ações têm consequências, que não podia achar que com um pedido de desculpas e uma promessa de pagamento tudo ia voltar ao normal. Não ia, nunca mais ia. O Dr. Walter sorriu do outro lado da linha. Disse que esperava aquela resposta, que estava orgulhoso de mim, que ia comunicar ao advogado do Leonardo que não havia acordo possível, que o processo criminal seguiria até as últimas consequências, que o testamento era irrevogável, que não havia mais o que conversar. Uma semana depois, chegou a intimação para Leonardo depor na delegacia. A delegada Patrícia ligou pessoalmente para me avisar. Disse que ele deveria comparecer em 3 dias, que Bruna também tinha sido intimada, que os dois precisavam prestar depoimento, que o inquérito estava avançando, que ela tinha todas as provas necessárias, extratos bancários, mensagens, depoimento meu, tudo documentado. No dia do depoimento não fui à delegacia. Não queria ver Leonardo. Não queria correr o risco de enfraquecer. Fiquei em casa, ansiosa, nervosa. A Marta ficou comigo, fez almoço, conversou, tentou me distrair. Mas eu não conseguia pensar em outra coisa. Ficava imaginando a cena. Leonardo sentado na frente da delegada, tentando explicar o inexplicável. No final da tarde, o Dr. Walter me ligou. Tinha acompanhado o depoimento. Disse que Leonardo e Bruna tinham ido juntos, que prestaram depoimento separadamente, que Leonardo tinha tentado se explicar. Disse que foi tudo um mal-entendido, que eu tinha oferecido o dinheiro, que eu sabia da viagem, que dei o cartão de livre e espontânea vontade, que eles não roubaram nada. A delegada não acreditou. Mostrou as provas, o extrato bancário, os R$ 23.500 sacados de uma vez, as mensagens onde Leonardo pedia ajuda só para a viagem. Perguntou como uma viagem custava 23 mil. Leonardo não soube explicar. Gaguejou. Disse que tinha gastos extras, que tinha aproveitado para pagar algumas dívidas, que ia devolver tudo. A delegada perguntou se ele achava normal pegar dinheiro emprestado da mãe e usar para pagar dívidas pessoais sem avisar. Leonardo ficou sem resposta. Começou a suar, a tremer. Tentou voltar atrás. Disse que tinha sido um erro, que se arrependia, que queria fazer as pazes. A delegada disse que arrependimento era bom, mas não apagava o crime, que ele tinha se apropriado indevidamente de valor que não era dele, que tinha abusado da confiança da própria mãe. Bruna foi ainda pior no depoimento. Tentou se fazer de vítima. Disse que não sabia de nada, que Leonardo tinha feito tudo sozinho, que ela nem sabia que o dinheiro era da mãe dele, que achou que era dinheiro dele mesmo, que ela era inocente, que não tinha participação. A delegada mostrou fotos postadas por ela mesma no Instagram, fotos das Bahamas, fotos do resort, fotos dela brindando com champanhe com legenda: "Quando você casa com o homem certo que te dá a vida que você merece." A delegada perguntou como ela não sabia que o dinheiro era da mãe dele, se ela mesma tinha arquitetado o pedido.
Se ela mesma tinha ficado mostrando as fotos do resort durante o almoço. Se ela mesma tinha dito que a viagem estava cara. Bruna tentou negar. Disse que não foi assim, que não tinha sido ela. A delegada não acreditou. Tinha meu depoimento, tinha provas. Disse que Bruna era cúmplice, que sabia de tudo, que tinha participado ativamente. O Dr. Walter disse que eles saíram de lá destruídos, que Leonardo estava branco, tremendo, que Bruna chorava sem parar, que eles tinham entendido a gravidade da situação, que não era brincadeira, que era um processo criminal real, com consequências reais. Disse que a delegada tinha informado que o inquérito seria concluído em 30 dias, que depois seria enviado ao Ministério Público, que provavelmente eles seriam denunciados, virariam réus, responderiam processo criminal. Desliguei o telefone e chorei, não de tristeza, não de arrependimento, mas de alívio. A justiça estava sendo feita. Leonardo estava finalmente entendendo que ações têm consequências, que não dá para roubar a própria mãe e sair impune, que respeito é fundamental, que dignidade não se negocia. Mas a guerra ainda não tinha acabado. Eles ainda não tinham desistido. E o pior ainda estava por vir. Leonardo e Bruna ficaram 2 semanas em silêncio depois do depoimento. Não tentaram mais contato. Não apareceram na minha casa. Não mandaram mensagens. Eu achei que eles tinham finalmente entendido, que tinham aceitado as consequências, que estavam tentando seguir em frente, reconstruir a vida, pagar as dívidas, resolver a bagunça que fizeram. Mas eu estava enganada, completamente enganada. Eles não tinham desistido. Estavam planejando, arquitetando, preparando um contra-ataque. Um contra-ataque sujo, covarde, desesperado. Na 3ª semana depois do depoimento, recebi uma notificação judicial. Um envelope grande, lacrado, com carimbo do fórum. Abri com as mãos tremendo. Li o documento. E senti meu corpo gelar. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Leonardo tinha entrado com um pedido de interdição contra mim. Contra mim. Sua própria mãe. Ele alegava no processo que eu estava com problemas mentais, que tinha sinais de demência senil, que não tinha mais capacidade de administrar meus bens, que estava sendo manipulada pelo advogado e pelo contador, que eles estavam se aproveitando da minha fragilidade mental para tomar controle do meu patrimônio, que eu precisava de um curador, e ele se oferecia para ser esse curador. Li aquilo 3 vezes, 4 vezes. Não conseguia acreditar. Meu filho estava tentando me declarar louca, incapaz, incompetente mentalmente. Queria tomar o controle do meu patrimônio. Queria me interditar, me trancar em casa. Ou pior, me internar num asilo. Enquanto ele gastava meu dinheiro, vendia minhas empresas, destruía tudo que meu marido construiu. Sentei no sofá. O papel caiu da minha mão. Comecei a tremer. Senti um medo que nunca tinha sentido antes. Um medo real, visceral. Porque interdição é coisa séria. Se um juiz acreditasse nele, eu perderia tudo. Minha liberdade, minha autonomia, meu dinheiro, minha dignidade. Eu ficaria na mão do meu próprio filho, do filho que me roubou, do filho que agora queria me declarar louca. A Marta percebeu que algo estava errado. Tinha vindo me visitar. Entrou e me viu no sofá, branca, tremendo. Pegou o papel do chão, leu e gritou. Gritou palavrões. Disse que aquilo era a coisa mais baixa que ela já tinha visto. Que Leonardo tinha perdido completamente a noção. Que tinha cruzado todas as linhas. Que não tinha mais volta. Nunca mais. Liguei imediatamente para o Dr. Walter, mesmo sendo sábado. Ele atendeu. Expliquei. Li o documento para ele. Ele ficou em silêncio. Depois pediu para eu fotografar e mandar por WhatsApp. Mandei. Ele ligou de volta 10 minutos depois. Disse que aquilo era uma tentativa desesperada. Uma cartada final de quem não tinha mais o que fazer. Que não ia dar em nada, mas que a gente precisava se preparar. Precisava reunir provas, documentos, testemunhas, laudos médicos, tudo para provar que eu estava perfeitamente lúcida e capaz. Disse que ia marcar audiências com ele para segunda-feira de manhã, que eu não deveria me preocupar, que a gente ia destruir aquele pedido. Mas eu ouvi medo na voz dele, ouvi preocupação, porque ele sabia que interdição era algo sério, que juízes às vezes acreditavam em filhos que diziam estar preocupados com pais idosos, que era uma situação delicada. Passei o fim de semana sem dormir, andando de um lado para o outro. A Marta dormiu na minha casa.
Não quis me deixar sozinha. Fez comida que eu não consegui comer. Fez chá que esfriou na xícara. Tentou me acalmar, mas eu não conseguia. Minha cabeça não parava. Pensava em tudo o que poderia acontecer, em ser declarada incapaz, em perder tudo, em ficar presa, sob curatela, sem liberdade. Na segunda de manhã, fui ao escritório do Dr. Walter. Ele tinha uma lista enorme de coisas que eu precisava fazer. Laudos médicos recentes, consultas com neurologista, com psiquiatra, com geriatra, exames de imagem, testes cognitivos, tudo para provar que eu estava bem, que minha mente estava funcionando perfeitamente. Passei os dias seguintes correndo atrás de médicos. Fiz tomografia do cérebro, ressonância, consultas longas onde respondiam perguntas sobre memória, sobre raciocínio, sobre capacidade de tomar decisões. Fiz testes onde tinha que desenhar relógios, repetir sequências de números, resolver problemas de lógica. Cada consulta custava caro, mas o Dr. Walter disse que era necessário. Fundamental. Todos os médicos chegaram à mesma conclusão. Eu estava perfeitamente saudável, mentalmente capaz, lúcida, orientada, com memória excelente, com raciocínio lógico preservado. Todos fizeram laudos detalhados atestando minha plena capacidade mental. O Dr. Walter juntou tudo num dossiê. Mas não era só isso. Ele pediu declarações de pessoas que me conheciam. A Marta fez uma declaração detalhada, contando nossa amizade de 30 anos, dizendo que eu era uma mulher inteligente, ativa, que cuidava da casa sozinha, que pagava contas, que administrava minhas empresas, que era completamente independente. O gerente do banco onde eu tinha conta também fez declaração, dizendo que eu sempre ia pessoalmente resolver coisas, que assinava documentos, que tomava decisões financeiras complexas sozinha, sem ajuda. O pessoal do mercado onde eu comprava fez declaração, dizendo que eu ia lá toda semana, escolhia produtos, calculava preços, pagava, conversava normalmente. Vizinhos fizeram declarações, todos dizendo a mesma coisa, que eu era uma pessoa normal, lúcida, ativa, independente. O Sérgio, meu contador, também fez declaração, detalhada, explicando que eu participava de todas as reuniões da holding, que tomava decisões estratégicas, que entendia relatórios financeiros complexos, que questionava números, que aprovava investimentos, que era uma administradora competente. O Dr. Walter juntou tudo: laudos médicos, exames, declarações, fotos minhas em eventos recentes, prints de conversas no WhatsApp mostrando que eu escrevia bem, pensava logicamente, me comunicava perfeitamente. Montou um dossiê de mais de 200 páginas. Mas enquanto isso, Leonardo continuava espalhando mentiras. Ele ligou para parentes distantes, tios, primos que eu mal via. Disse que eu estava doente, que não reconhecia mais ninguém, que falava sozinha, que esquecia coisas, que estava sendo explorada pelo advogado e pelo contador, que eles estavam roubando meu dinheiro, que ele estava preocupado, que só queria me proteger. Alguns parentes acreditaram, me ligaram preocupados. Eu tive que explicar a verdade. Tive que contar o que Leonardo tinha feito, como ele tinha me roubado, como tinha tentado me usar. A maioria ficou do meu lado, ficou chocada. Disse que não imaginava que Leonardo fosse capaz daquilo. Mas alguns duvidaram. Alguns acharam que mãe e filho não brigam por dinheiro sem motivo, que eu devia estar exagerando, que devia ter alguma coisa errada comigo, sim. A situação foi ficando cada vez mais tensa. Bruna começou a fazer postagens nas redes sociais, postagens indiretas, falando sobre filhos que cuidam de pais idosos enquanto outros exploram, sobre mães tóxicas que manipulam os filhos, sobre famílias destruídas por ganância. Ela não citava meu nome, mas todo mundo sabia que era sobre mim. Postava fotos antigas com Leonardo, com legendas do tipo "Família é tudo" e "Nunca abandone quem te criou". As amigas dela começaram a comentar, a espalhar a versão dela da história, dizendo que eu era uma mãe terrível, que estava perseguindo o filho, que estava inventando coisas, que estava usando meu dinheiro para contratar advogados caros e destruir meu próprio filho. Eu me tornei a vilã nas redes sociais, a mãe má, a megera, a abusadora. Eu chorei muito naqueles dias. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção, mas também de medo.
Medo real de que o juiz acreditasse neles. De que olhasse para mim e visse uma mulher de 65 anos brigando com o filho por dinheiro e achasse que sim, ela devia ter algum problema mental. Medo de perder tudo. Foi quando o Dr. Walter me chamou no escritório com urgência. Disse que tinha descoberto algo importante. Algo que mudaria completamente o rumo do processo. Ele tinha investigado a vida financeira do Leonardo e da Bruna nos últimos meses. Tinha conseguido através de intimações judiciais do próprio processo de interdição. E o que ele descobriu era devastador. Leonardo e Bruna estavam completamente endividados. Deviam mais de R$200 mil. Tinham feito financiamentos absurdos. Compraram um carro importado no ano anterior, um sedã alemão, R$68 mil financiados em 72 vezes. Alugaram aquela casa cara no condomínio, R$3.500 por mês. Fizeram reformas caríssimas, trocaram todos os móveis. Compraram sofá de couro, mesa de jantar importada, eletrodomésticos de luxo, tudo parcelado, tudo no cartão de crédito. As faturas dos cartões eram absurdas. 15 mil, 20 mil, 25 mil por mês. Eles pagavam só o mínimo. Os juros comiam eles vivos. Tinham empréstimos pessoais, crédito consignado, cheque especial no limite. Estavam afundados em dívidas, desesperados. A viagem para as Bahamas tinha sido a gota d'água. Eles tinham usado meu dinheiro não só para viajar, mas para pagar dívidas urgentes, para evitar que o carro fosse tomado, para pagar aluguéis atrasados, para cobrir cheques. E mesmo assim não tinha sido suficiente. Eles continuavam afundados, sem saída, e por isso tinham criado o plano da interdição. Eles precisavam do meu dinheiro não para viver bem, mas para sobreviver, para não perder tudo, para não irem para o cadastro de inadimplentes, para não serem despejados, para não terem o carro tomado. Eles estavam desesperados, e gente desesperada faz qualquer coisa. O Dr. Walter me mostrou todos os documentos, extratos bancários, faturas de cartão, contratos de financiamento. Estava tudo ali, preto no branco, a prova definitiva de que eles eram mentirosos, golpistas, interesseiros, que o pedido de interdição não era preocupação com minha saúde, era ganância pura, desespero financeiro, tentativa de roubo institucionalizado. Ele preparou uma contestação demolidora. Juntou todos os laudos médicos provando minha sanidade. Juntou os exames, as declarações e juntou as provas das dívidas absurdas deles. Mostrou que o pedido de interdição era movido por interesse financeiro, não por preocupação genuína. Pediu não só o arquivamento do pedido, mas também indenização por danos morais, por me fazerem passar por aquele sofrimento, pela humilhação pública, pela tentativa de me declarar louca. Pediu R$300 mil de indenização. A audiência foi marcada, 1 mês depois. Aquele foi o mês mais longo da minha vida. Vivia ansiosa, nervosa, com medo, mas também com raiva, com sede de justiça. Queria ver a cara do Leonardo quando todas aquelas provas fossem apresentadas, quando ele fosse desmascarado completamente. O dia da audiência amanheceu nublado. Chovia fino. Acordei cedo, 5 da manhã. Não tinha dormido quase nada. Me arrumei com cuidado. Roupa discreta, calça preta, blusa branca, sapatos baixos, nada de joias, nada que pudesse me fazer parecer ostentadora. Queria passar a imagem de uma senhora simples, humilde, que era exatamente o que eu era. O Dr. Walter me buscou às 7. A audiência era às 9. Fomos cedo porque ele queria revisar tudo comigo antes. Levei o Sérgio e a Marta como testemunhas. Chegamos ao fórum às 7h30. O prédio era grande, antigo, cheirava a mofo e papel velho, corredores compridos, salas numeradas, gente andando de um lado para o outro com pastas debaixo do braço. Sentamos num banco do corredor. O Dr. Walter abriu a pasta, revisou os documentos comigo, explicou como seria a audiência, disse que o juiz faria perguntas, que eu deveria responder com calma, com clareza, sem nervosismo, que eu deveria me lembrar de datas, de fatos, provar que minha memória estava perfeita, que meu raciocínio estava intacto. Leonardo e Bruna chegaram atrasados, 8h40. Faltavam 20 minutos para a audiência. Estavam com uma aparência horrível. Leonardo tinha perdido peso. O terno estava folgado. Tinha olheiras fundas. Barba por fazer.
Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Bruna estava sem maquiagem, cabelo preso num rabo de cavalo simples, roupa amassada. Pela primeira vez desde que eu a conheci, ela estava com aparência comum, sem glamour, sem pose. Eles sentaram do outro lado do corredor, longe de mim. Não me olharam, não cumprimentaram. O advogado deles chegou logo depois, um homem baixo, barriga, terno mal ajambrado. Conversou rapidamente com eles, parecia nervoso. Olhava para os papéis que Leonardo mostrava, balançava a cabeça. Às 9 em ponto chamaram. Entramos na sala de audiências. Era uma sala grande, mesa comprida na frente, bandeira do Brasil, bandeira de São Paulo. O juiz já estava sentado, um homem de uns 60 anos, cabelos brancos, óculos de grau, expressão séria. Ele nos cumprimentou, pediu para sentarmos. Juiz de um lado, eu e meu advogado de um lado da mesa, Leonardo, Bruna e o advogado deles do outro. O juiz começou, leu o processo, explicou o motivo da audiência. Disse que Leonardo havia entrado com pedido de interdição alegando incapacidade mental minha, que era uma questão grave, delicada, que ele ouviria as duas partes, analisaria as provas e decidiria com base nos fatos. Chamou o advogado do Leonardo para falar. O homem se levantou. Começou a apresentar o caso. Disse que Leonardo era um filho preocupado, que tinha notado mudanças no comportamento da mãe, que eu estava agindo de forma estranha, tomando decisões impulsivas, sendo influenciada por terceiros, que tinha deserdado meu único filho sem motivo aparente, que estava processando ele criminalmente por um mal-entendido, que tudo isso era sinal de que algo estava errado, que eu precisava de ajuda, de proteção, de um curador. O juiz ouviu em silêncio, anotava coisas. Depois perguntou se tinha provas. Laudos médicos. Testemunhas. O advogado gaguejou. Disse que não tinha laudos médicos porque eu me recusava a ir ao médico, que tinha testemunhos de parentes dizendo que eu estava estranha. O juiz pediu os nomes. O advogado deu 3 nomes, primos distantes que eu mal conhecia. Então foi a vez do Dr. Walter. Ele se levantou, abriu a pasta e começou a destruir, ponto por ponto. Apresentou primeiro os laudos médicos. 5 laudos de médicos diferentes: neurologista, psiquiatra, geriatra, clínico geral, neuropsicólogo, todos atestando minha plena capacidade mental. Passou os laudos para o juiz. O juiz leu com atenção. Depois apresentou os exames: tomografia, ressonância, testes cognitivos, tudo normal, tudo dentro dos padrões esperados para minha idade. Apresentou as declarações, 23 declarações de pessoas que conviviam comigo, vizinhos, amigos, gerente do banco, comerciantes, todos dizendo que eu era lúcida, ativa, independente. Então veio a bomba. O Dr. Walter apresentou a investigação financeira do Leonardo e da Bruna. Mostrou as dívidas, os R$200 mil que eles deviam, os financiamentos, os cartões estourados. Mostrou que eles estavam desesperados financeiramente, que o pedido de interdição não era preocupação, mas interesse, ganância, tentativa de tomar meu patrimônio. Apresentou as provas do roubo, o extrato bancário, as mensagens, o boletim de ocorrência. Explicou que eu tinha deserdado Leonardo não por problemas mentais, mas porque ele tinha me roubado. Tinha pegado 23 mil da minha conta sem permissão, me deixado sem dinheiro para comida. Que era uma reação legítima, justa, racional. O juiz ouvia tudo com atenção crescente. A expressão dele mudou, de neutro para sério, de sério para indignado. Ele olhou para o Leonardo, perguntou se era verdade, se ele tinha pegado 23 mil da conta da mãe. Leonardo tentou explicar. Disse que tinha sido um empréstimo, que ia devolver. O juiz perguntou se a mãe sabia que ele ia pegar aquela quantia. Leonardo ficou em silêncio. Gaguejou. Disse que ela deu o cartão. O juiz pegou o extrato. Leu. Olhou para Leonardo. Perguntou por que um filho faria isso com a própria mãe. Leonardo não soube responder. Ficou em silêncio. Começou a chorar. O juiz balançou a cabeça. Disse que tinha visto muita coisa em 30 anos de carreira, mas que aquilo era um dos casos mais tristes. Filho roubando mãe idosa. Depois tentando interditar quando ela reagiu. Era revoltante. Chamou testemunhas. A Marta depôs. Contou nossa amizade de 30 anos. Disse que eu era uma mulher lúcida, inteligente, que cuidava da vida sozinha, que tomava decisões sensatas.
O Sérgio depôs. Explicou que eu administrava uma holding de 4 milhões, que participava de reuniões, que entendia relatórios complexos, que tomava decisões estratégicas, que era impossível fazer tudo isso sendo incapaz mentalmente. O juiz então me chamou para depor. Fiquei de pé na frente dele. Ele fez perguntas. Perguntou minha data de nascimento, endereço, nome completo. Respondi tudo. Perguntou sobre minha vida, sobre meu casamento, sobre meu trabalho, sobre as empresas. Respondi tudo com clareza, com detalhes, com datas certas. Perguntou por que tinha deserdado meu filho. Respirei fundo. Olhei para o Leonardo. Depois olhei para o juiz. Disse que meu filho tinha me roubado, que tinha pegado todo o dinheiro que eu tinha guardado. 23 mil, que me deixou sem nada, sem comida. Que quando eu processei ele criminalmente, ele revidou tentando me declarar louca, tentando tomar meu patrimônio, que eu não podia aceitar, que eu merecia respeito, dignidade, que deserdar foi minha forma de mostrar que amor tem limite. O juiz me ouviu, assentiu, agradeceu, pediu para eu sentar. Ficou em silêncio por alguns minutos, lendo os documentos, analisando, pensando. Então, começou a ler a sentença. Disse que após analisar todas as provas, tinha chegado a uma conclusão clara, que eu estava em perfeita saúde mental, que os laudos eram contundentes, que as testemunhas eram credíveis, que ficou evidente que eu tinha plena capacidade de administrar minha vida e meus bens, que o pedido de interdição era manifestamente improcedente, infundado, absurdo. Disse que ficou provado que o verdadeiro motivo do pedido era interesse financeiro, que Leonardo e Bruna estavam endividados, desesperados, que queriam acesso ao meu patrimônio, que o pedido de interdição era na verdade uma tentativa de golpe institucionalizado, que era revoltante e inadmissível. Arquivou o pedido de interdição por absoluta falta de provas. Declarou que eu estava em perfeita saúde mental. Condenou Leonardo e Bruna a me pagarem indenização por danos morais no valor de 250 mil reais. Determinou que o valor fosse pago em até 90 dias sob pena de penhora de bens. Determinou também que o processo criminal por apropriação indébita seguisse seu curso normal. Disse que ficava evidente que houve crime, que a justiça seguiria. Leonardo quase desmaiou. Ficou branco. Começou a tremer. Bruna saiu correndo da sala chorando. O advogado deles pediu para recorrer. O juiz disse que podia recorrer, mas que a decisão sobre minha capacidade mental era irrecorrível naquele momento, que estava fundamentada, definitiva. Bateu o martelo. Encerrou a audiência. Saí do fórum com a cabeça erguida. O Dr. Walter me abraçou. Disse que tinha sido uma vitória histórica, que ele nunca tinha visto uma defesa tão bem construída, que era um caso para ensinar nas faculdades. A Marta chorou de alegria comigo. O Sérgio apertou minha mão. Disse que meu marido estaria orgulhoso. Fomos almoçar para comemorar. Mas no fundo, eu não sentia alegria. Sentia alívio. Um alívio enorme. Mas também uma tristeza profunda. Porque eu tinha ganhado a batalha jurídica, mas tinha perdido meu filho. E isso jamais voltaria atrás. Leonardo e Bruna não conseguiram pagar a indenização. Não tinham dinheiro, não tinham como conseguir. Em 60 dias, o juiz determinou a penhora de bens. O carro importado foi o primeiro a ir. Apreendido. Leiloado por 40 mil, menos da metade do que valiam. Os móveis de luxo foram penhorados. A mesa de jantar, o sofá de couro, a televisão grande. Tudo foi embora. Foram despejados da casa no condomínio. 3 meses de aluguel atrasado. O proprietário não teve pena. Eles tiveram que se mudar às pressas. Alugaram um apartamento pequeno num bairro simples, 2 quartos, sem garagem, 300 metros quadrados contra os 200 da casa. A queda foi brutal. Leonardo perdeu o emprego. A empresa descobriu o processo criminal, descobriu as dívidas, descobriu que ele era réu. Não quiseram um funcionário com ficha suja, com processo na justiça. Demitiram ele, sem justa causa, mas sem margens. Ele ficou desempregado, sem referências, sem chances de arrumar coisa boa. Bruna também perdeu o emprego na clínica. As patroas descobriram tudo. Leram sobre o processo nos sites de notícias locais. Descobriram que ela tinha tentado roubar uma senhora.
que tinha participado de um esquema de interdição fraudulenta. Não quiseram ela mais ali. Mandaram embora. Eles tentaram vender coisas para pagar as dívidas. Venderam roupas, bolsas, sapatos, joias, tudo que tinha algum valor. Mas não foi suficiente. Entraram em nome sujo. Protestos, dívidas crescendo com juros. Os cartões foram cancelados. As contas bancárias bloqueadas. A vida de luxo que tanto queriam desmoronou completamente. O processo criminal também seguiu. Leonardo foi condenado em primeira instância a 2 anos de prisão em regime aberto mais prestação de serviços comunitários. Bruna foi condenada a 1 ano e meio. Como eram réus primários, não foram presos, mas ficaram com ficha criminal, marcados para sempre. Carregariam aquilo para o resto da vida. Leonardo tentou recorrer, mas advogados de apelação eram caros. Ele não tinha dinheiro. O advogado que tinha conseguido era fraco, mal preparado. A apelação foi negada. A sentença transitou em julgado. Ele começou a cumprir os serviços comunitários, 3 vezes por semana, numa instituição de caridade. A ironia era perfeita. Uma das instituições beneficiadas pelo meu Novo Testamento. Ele prestava serviços na mesma instituição que herdaria metade da minha fortuna quando eu morresse. Via as crianças sendo ajudadas, as mães recebendo apoio, tudo com dinheiro que seria meu, que ele perdeu. A lição era clara, dolorosa, permanente. Bruna não aguentou a pressão. 3 meses depois da sentença, ela pediu divórcio. Disse que não tinha casado para viver na pobreza, que Leonardo tinha arruinado a vida dela, destruído seus sonhos, sua reputação, seu futuro, que ela merecia coisa melhor. Pegou as coisas dela e foi embora. Voltou para a casa dos pais. Leonardo ficou sozinho no apartamento pequeno, sozinho com as dívidas, sozinho com a ficha criminal, sozinho com o arrependimento. Perdeu tudo: a mãe, o dinheiro, a esposa, o emprego, a reputação, a dignidade. Tudo por R$23 mil. A pior troca da vida dele. Ele tentou me procurar algumas vezes, mandava mensagens de perfis falsos, pedia desculpas, dizia que tinha aprendido a lição, que estava sofrendo, que precisava de mim, que me amava, que sentia minha falta. Eu nunca respondi. Bloqueava todos os perfis, deletava todas as mensagens. Não queria contato. Não havia mais nada a ser dito. 6 meses depois do julgamento, num domingo de manhã, Leonardo apareceu na minha porta. Estava magro, barbudo, roupa velha. Parecia um mendigo. Tocou a campainha. Olhei pela janela. Senti meu coração apertar, mas não abri. Fiquei ali, parada, ouvindo. Ele começou a falar, alto, para eu ouvir. Pediu desculpas. Disse que tinha sido o pior filho do mundo, que não merecia perdão, que sabia disso, mas que precisava tentar. Que não conseguia viver com o peso da culpa, que pensava em mim todos os dias, que me amava, que sentia minha falta, que queria uma chance, só uma chance de provar que tinha mudado. Fiquei atrás da porta, lágrimas escorrendo no rosto, mãos tremendo, coração partido, mas não abri. Não podia abrir, porque sabia que se abrisse aquela porta perderia tudo que conquistei, perderia minha dignidade, meu respeito próprio. Voltaria a ser a mãe trouxa, a mãe que aceita tudo. E não podia. Depois de meia hora ele foi embora. Saiu caminhando devagar, cabisbaixo, derrotado. A Marta, que tinha visto tudo, veio até minha casa. Me abraçou. Disse que eu tinha feito a coisa certa. Que mãe ama, mas mãe não é obrigada a aceitar desrespeito. Que amor não é sinônimo de submissão. Eu sabia que ela estava certa, mas doía. Doía muito. Hoje eu vivo bem. Minha vida seguiu. Continuei morando na minha casa simples. Continuei administrando as empresas com a ajuda do Sérgio. Aumentei as doações para a caridade. Comecei a trabalhar como voluntária. Ajudo outras mulheres, mães que passaram por situações parecidas, roubadas, humilhadas, desrespeitadas por filhos. Conto minha história. Mostro que é possível reagir, exigir respeito. Fiz novas amizades, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Comprei roupas novas. Adotei uma cachorrinha chamada Mel. Minha vida está plena. Leonardo não faz mais parte dela. Ele fez escolhas. Agora vive com elas. Às vezes ainda penso nele, no menino carinhoso que foi. Mas esse menino morreu. O homem que ele se tornou
não é alguém que reconheço. Aprendi que amor de mãe é infinito, mas respeito é fundamental. Que perdoar não significa aceitar. A lição fica: nunca subestime uma mãe, porque amor tem limite. Leonardo deixou de ser minha família no dia que me roubou. Hoje é só um estranho que um dia amei demais. E você? O que faria se passasse por isso? Comenta aqui embaixo, eu leio todos. Se você gostou da minha história, se inscreve no canal para ouvir mais relatos como esse. E já vai passando na tela a próxima história que você precisa ouvir. Aperta aí.